Se você está chegando agora nesse canal, meu nome é Felipe Correia e aqui tratamos sobre gestão de projetos, estratégia e inovação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever e clique no sininho para receber as notificações. Bom, no bate-papo de hoje, eu conversei com Débora Miloni e ela vai contar um pouco a respeito da nação empreendedora Israel, Startup Nation. O que este país tem de tão inovador e por que as startups prosperam tanto? Quais são as tendências e, claro, como nós podemos aplicar isso aqui em nosso país. Então, fique comigo após a vinheta. Bom, pessoal, hoje aqui nós estamos com a Débora Miloni. Ela tem uma vasta experiência em inovação e startups e está aqui hoje para contar sobre uma experiência muito legal que ela teve em Israel. Débora, obrigado mais uma vez por aceitar esse convite de bater um papo aqui e compartilhar um pouco dos conhecimentos com o pessoal aqui do canal. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Felipe. Quem é você? Da onde você veio? Conta um pouco para as pessoas aí. Como é que você chegou aí com essa trajetória? Bom, como você disse, sou Débora Miloni, eu sou formada em engenharia, sou formada em engenharia elétrica, tenho mestrado em administração de empresas, trabalho há mais de 20 anos no ramo de telecomunicações. Atualmente eu sou Head de Performance Management para a unidade Digital Services da Ericsson, para a Europa e América Latina. E essa experiência de Israel foi um projeto pessoal meu. Então, uma oportunidade que surgiu de participar de uma missão com pessoas de diversos países da América Latina que iriam até Israel para visitar o país e principalmente com foco em a gente conhecer esse ecossistema de startups de lá. Então, eu fiquei muito interessada, achei que seria uma experiência muito rica, de fato foi. Então, é isso que eu estou aqui para compartilhar um pouco com vocês hoje, um pouco disso, que foi um projeto pessoal e onde eu aprendi bastante. Muito legal. Então, assim, agora gerou curiosidade para todos. Startup Nation, olha que nome bonito, né? Conta um pouco para a gente aí o que foi isso, o que é, um pouco dessa experiência. Bom, Startup Nation esse termo foi cunhado com o lançamento de um livro em 2009. Então, é um livro do Dan Senior e do Saul Singer, são dois autores que escreveram esse livro aí, né, 13 anos atrás. Ele se tornou um best-seller na época, e esse livro ele tinha como objetivo explicar por que Israel estava despontando como um país de muito sucesso em startups, né? Então, na época, chamava atenção o fato de que o Israel tinha o segundo maior número de empresas listadas na Nasdaq. Então, só para fazer um parênteses aqui, a Nasdaq é a segunda maior bolsa de valores dos Estados Unidos, onde são comercializadas as ações das empresas de alta tecnologia. Então, como é que um país, né, Israel, como a gente conhece hoje, foi fundado ali na década de 40, uma nação muito, muito nova, muito pequenininha, na época ali, com cerca de 7 milhões de habitantes, com o segundo maior número de empresas de alta tecnologia sendo comercializadas lá, só atrás dos Estados Unidos. Então, esse era o objetivo do livro, explicar esse fenômeno, por que isso estava acontecendo. E aí, o título do livro acabou, né, virando quase uma marca do país, né? Israel Startup Nation. Poxa, bem legal. E assim, estou super curioso aqui para saber um pouco mais de dados, né? O que faz de Israel ser um case de sucessos em startups? Eu te mandei, Felipe, alguns números que a gente pode compartilhar para as pessoas entenderem um pouco do cenário, né? Então, por que é essa potência? Né? Eu já contei um pouco do fato, né, da segundo maior número de empresas comercializadas na Nasdaq, lá em 2009, quando o livro Startup Nation foi lançado. Esses números são números atuais, né, e que eles mostram para a gente aí um cenário dessa potência. Por que Israel é essa potência nas startups? Então, a gente vê ali
que 38% no gráfico, 38% das exportações são feitas por empresas de alta tecnologia, né? Dos serviços. Então, eu tenho 38% de serviços de alta tecnologia, eu tenho 16% de participação nas importações da indústria de alta tecnologia. Então, você vê que é mais da metade dessa fatia das exportações do país são relacionadas com indústria ou serviços de alta tecnologia. 15% do PIB do país, 5% do produto interno bruto reinvestido em tecnologia, 54% de participação nas exportações, né, o número que a gente viu aí, 300 multinacionais não israelenses têm centros de pesquisa e desenvolvimento de alta tecnologia no país, e aí a gente vê gigantes como Microsoft, IBM, Apple, Cisco, HP, Intel, e aí é interessante a gente ver no quadrinho abaixo um comparativo para a gente entender Israel comparado com o Brasil. A gente está falando hoje, Israel tem uma população de 9 milhões de habitantes, contra 215 milhões de brasileiros que somos hoje. Eles têm um total de empresas unicórnio, 92, e aqui no Brasil nós temos 22 empresas unicórnio. O melhor ano de empresas que se tornaram unicórnios foi 2021 para os dois países, lá foram 42 empresas que se tornaram unicórnios, aqui foram 10. Então a gente vê que é um país, uma nação muito pequenininha, mas que tem tido um sucesso extraordinário nesse mundo das startups. Então, a gente entender, aprender com eles e tentar trazer as melhores lições é muito valioso, porque realmente é um fenômeno, o país é um fenômeno. E aí, se a gente pensar um pouco, né? Eu costumo dizer que, para mim, Israel é uma startup por si só, é quase como se o país fosse uma startup, né? Porque é um país muito novo, né? Então, como eu comentei, a gente ouve, tem né, uma história muito longa, mas o Estado de Israel, como conhecemos hoje, foi fundado na década de 40. A gente fala de um país muito recente, né? E cercado de inimigos. A gente sabe a questão geopolítica quão complexa é. Além disso, além da questão geopolítica que a gente conhece um pouco melhor das notícias, também tem uma questão geológica bem complicada. A gente tem 60% do território desértico. Então, numa situação dessa, em que você tem recursos naturais limitados, você tem um território muito restrito, você não tem vizinhos amigáveis para fazer comércio, inovar é quase uma necessidade de sobrevivência. Então, essa situação mais complexa, se os israelenses eles não têm uma atitude muito empreendedora, muito inovativa, eles vão ser invadidos, eles vão perder aquilo, né? Então, nesse sentido, essa situação complexa em que eles vivem faz com que a população seja muito engajada, muito empreendedora, muito ativa para fazer acontecer, e isso, na minha opinião, é um dos fatores que explica, né, é quase uma questão de sobrevivência eles terem essa força de empreender, de inovar, de criar com recursos muito escassos. Realmente ali é impressionante quando você fala, né? O país é uma startup. Eu achei bem legal essa sua frase e eu acho que explica bem. E conta para a gente um pouco sobre quais são as tendências, né? Assim, quais são as grandes tendências, inovações que você viu lá em Israel. A gente, bom, viu muita coisa, né? O próprio fato do mercado deles ser muito pequeno faz com que o empreendedor israelense ele naturalmente ele pense em escala.
Então, porque o mercado é pequeno, então aí a gente tem uma vantagem, né? Aqui qualquer coisa que a gente desenvolva para o mercado brasileiro, a gente tem aí um mercado de mais de 200 milhões de pessoas. Lá o mercado é mais restrito, então eles sempre pensam em escala. Então tem de tudo. Então o que o mundo precisa, eles vão fazer lá. Lógico que a questão militar e de segurança é talvez o ponto mais forte, porque dentro do pequeno mercado deles, o exército é um cliente importantíssimo, então tudo que é relacionado com segurança, segurança militar, mas também segurança de informação, de dados, isso é uma coisa muito presente, e eu diria que é aí uma grande tendência também, se a gente pensar a segurança de dados, é cada vez mais importante e crítico para todo mundo, pessoas físicas e empresas, então é uma grande tendência. Eu diria que também eu vi muita coisa relacionada com games e com relacionado com o metaverso. E aí tinha desde questões relacionadas à monetização, né, dos games, então de você poder fazer a transferência de créditos de uma plataforma para outra, de como você fazer anúncios de uma forma mais inovadora e interessante. A gente conheceu uma empreendedora que estava trabalhando com consultoria de moda dentro do metaverso, então tem coisas bastante disruptivas nesse universo de games, também uma coisa que para mim chamou atenção. E eu diria que um terceiro ponto que para mim também foi muito interessante é tudo que é relacionado com sustentabilidade. A questão da água, por eles terem esse problema muito crítico ali para eles, de ter um território, grande parte composto por deserto, então soluções relacionadas à água são uma grande tendência ali, e eu acho que mesmo num país muito rico em água como o nosso, é um recurso importantíssimo, eu diria também alguma coisa para a gente ficar de olho, atento, e tudo relacionado com sustentabilidade. Mesmo as empresas que não têm uma solução que seja diretamente relacionada com sustentabilidade, a gente via, né, um cartaz ali que dizia assim, quais são os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU que estão sendo suportados por aquela empresa. No discurso dos empreendedores, isso também era muito presente, né? Eles tinham isso já naturalmente presente no discurso, dizer como é que eles apoiam o desenvolvimento sustentável e algo que seja melhor, não só, né, para eles, empreendedores, para os seus clientes, mas também que seja positivo para o mundo e para a sociedade. Então, eu diria que sustentabilidade, mesmo que não seja o core, ela é muito presente ali no discurso dos empreendedores que a gente conheceu. Já são temas assim de alta tecnologia, né? Falar de segurança, de dados, metaverso, games, enfim, são coisas aí presentes também, né? A gente vê uma movimentação aqui no mercado brasileiro, mas conta um case de alguma empresa que você viu, uma ou duas startups, sei lá eu, que você acabou vendo, né? Lá em Israel. Bom, uma que talvez tenha sido a minha favorita de todas, deixa eu só dar uma virada aqui, é a Watergen. A Watergen é uma empresa espetacular que eles desenvolveram uma solução relativamente simples, ela é parecida com um ar-condicionado, mas eles conseguem gerar água potável a partir da umidade do ar. E mesmo com níveis de umidade muito baixos, eles conseguem fazer essa geração de água potável e uma água com uma qualidade que eles comparam com água Perrier. Então, é muito interessante, né? Então, eles fizeram do ponto de vista conceitual,
é uma inovação muito disruptiva, do ponto de vista de produto, não tão complexa assim, porque eles fizeram uma espécie de uma adaptação do conceito de ar-condicionado, que é bem conhecido, e eles têm trabalhado em inovação contínua, então, lançando novos produtos em escala diferente. Então, eles começaram com grandes máquinas para fazer geração para um prédio, por exemplo, e a partir disso eles passaram, então, a fazer em outras escalas, e hoje o produto mais vendido deles é um filtro desses que a gente vê em espaço público, em empresa, né, e que fica ali e que gera, se não me engano, cerca de 20 litros de água a dia, em média. Então, você vê, é uma combinação disruptivo no conceito, mas uma inovação incremental, porque ela parte a partir de um conceito de ar-condicionado, que é um produto muito bem conhecido, mas que ali eles fizeram uma inovação, e a partir disso também eles vão inovando na escala do produto que eles oferecem. Essa foi uma empresa que eu achei um case muito interessante. Um outro case, a gente falou de game, foi a Saiolo. A Saiolo é uma plataforma que está inovando na forma como se monetizam os jogos. Então, eles se propõem a colocar o anúncio no jogo de uma forma mais que seja parte do próprio jogo. Então, vamos imaginar aí um jogo no metaverso, então que ali o personagem, né, o avatar está caminhando, tem um anúncio da Coca-Cola numa máquina de refrigerante que está lá no metaverso, e aí o avatar pode ir lá e interagir com essa máquina de Coca-Cola, e a partir dali fazer um pedido para ser entregue de fato na casa do jogador. Então, coisas assim, inserindo dentro do contexto do game os anúncios e a possibilidade de compra. Então, é uma forma assim que faz parte do jogo, aquele anúncio e a experiência de compra sendo inseridos e sendo parte do jogo, então é menos agressivo, né, de você ser interrompido no seu jogo. Então também é um case bem interessante e inovador na forma como a gente pensa a monetização dentro dos jogos. Nossa, com certeza que o futuro, né, nos espera com essa interação de game, realidade, tudo misturado. É bem interessante esse case aí. Eu sou muito curioso por conhecer mais, né? Eu acho que todo mundo que está assistindo esse vídeo queria saber mais. A gente comentou, né, até no slide que a gente compartilhou aqui um tempo atrás, sobre o grande número de unicórnios, né, que tem a Israel. Para quem não sabe, eu queria que você respondesse aí para o pessoal, né? O que são unicórnios de fato, e se você visitou algum, né? Assim, lá, mostrar aí um case e tal. Então, unicórnio é uma empresa que atingiu um valor de mercado de US$ 1 bilhão. Então, no momento que a empresa é vendida, tem um valor de mercado de US$ 1 bilhão, ela passa a ser considerada um unicórnio. Durante a minha visita, eu estive em duas empresas, uma que é unicórnio de fato, outra que a gente tem aí uma certa discussão se é ou não é, eu vou explicar por quê. A que é, de fato, que não tem dúvida, é a Wix. A Wix é muito conhecida aqui no Brasil, então a proposta deles nasceram como uma startup ali se não me engano, em 2006, era criar uma forma muito simples e que não fosse necessário código para a criação de sites. Então, talvez muitas das pessoas que estejam ouvindo já tenham criado sites usando a plataforma da Wix. Então, é uma empresa israelense que nasceu como uma startup e hoje é uma unicórnio, vale mais do que US$ 1 bilhão. Tem uma segunda empresa que eu visitei, que é a Netafim.
A Netafim é também um case muito, muito interessante. Eles desenvolveram uma solução de irrigação por precisão. Então, eles têm sistemas de irrigação que conseguem fazer a irrigação de lavouras com uma quantidade de água muito pequena, porque tem um sisteminha que é muito preciso para fazer a irrigação. Então, é uma solução muito sustentável, naturalmente criada em função das demandas de poder produzir alimento em deserto, que é o caso ali de grande parte do território de Israel. E por que eu digo que tem aí, no caso da Netafim, tem um pouco de discussão se a gente pode chamar eles de uma unicórnio ou não. Eles valem mais de 1 bi, mas é uma empresa que foi criada por um kibutz. Kibutz, talvez as pessoas já tenham ouvido falar, são, vamos dizer, espécies de cooperativas ali da comunidade judaica em Israel, né? Não é exatamente uma cooperativa, porque vai muito além disso, né? Tem conceitos filosóficos, políticos envolvidos. Então, são comunidades que vivem ali no mesmo lugar, eles têm uma cozinha compartilhada, então, né, ninguém tem uma cozinha da própria família, eles cozinham em conjunto, eles têm uma lavanderia comum, as crianças têm espaços comuns para estudar, para brincar. Ninguém tem carro, tem os carros do kibutz, então tem lá um quadro com as chaves, quando alguém precisa de um carro, vai lá, pega a chave de um dos carros que está disponível e vai. Então, tem ali né, um modo de vida que é próximo de uma sociedade socialista, e é muito interessante porque essa comunidade, em função das necessidades, criou um sistema de irrigação muito eficiente, muito bem feito. A partir disso, isso virou uma empresa, e hoje essa comunidade quase que socialista é dona de uma empresa que vale mais de 1 bi. Né? Eles acabaram vendendo a 80% de iniciativa privada, é uma multinacional hoje, 20% pertence a essa comunidade. Então, tem aí um pouco de discussão, porque é um modelo muito diferente, né? Então, não é uma startup ali, alguma coisa que foi um empreendedor que criou com objetivo de expansão, uma solução de inovação, não. Nasceu ali da comunidade pela necessidade que eles tinham, mas virou um grande case de negócio. Dá para chamar de, né, o unicórnio, em geral, a gente fala uma startup que nessa escala aí gigantesca, né? Eles nasceram de um jeito diferente, mas também viraram um case muito grande. Mas também assim, foi uma das experiências mais interessantes da viagem, ver essa empresa não só pela questão da solução que eles criaram, que é muito, muito interessante, especialmente para a gente né, que mora num país onde o agronegócio é tão importante, mas também de ver que, né, dentro desse modelo de sociedade dá para também ser muito bem sucedido, e é espetacular esse case da Netafim. Nossa, que legal. Você comentou, né, do agronegócio, o Brasil, né, uma grande potência. É bem legal aí aproximar, né, esses dois países de inovações e fomentar, né, inovações aqui no nosso país também. Mas assim, uma coisa que eu sempre comento, né, com qualquer pessoa é que qualquer viagem ela proporciona para a gente outras coisas, né? Você pessoalmente foi até lá, verificou o que é a parte de inovação, startup, mas certamente você voltou na bagagem também com algumas lições aí para casa, né? Se você pudesse resumir aí os grandes aprendizados, as grandes lições aí que você tirou dessa viagem, independente só da startup, mas o que você poderia compartilhar aqui para todo mundo? Bom, eu diria, o que talvez mais tenha me impressionado é a questão de como eles cuidam do jovem. Todo jovem israelense serve o exército, meninos e meninas, né? Os meninos pelo menos 3 anos, as meninas 2 anos.
Essa experiência, quando a gente visita as startups, 90% dos casos o empreendedor cita o período que ele ou ela esteve no exército, da importância e como aquilo moldou o que essa pessoa é hoje. Então, essa necessidade que eles têm de ir para o exército faz muita diferença. E por que eu digo? Pode parecer, a gente até pensa, puxa, mas ir para o exército é bom, porque a gente talvez aqui não tenha uma visão muito positiva do serviço no exército. Mas lá como funciona? Quando o jovem tem 16 anos, começa um processo de análise vocacional de cada jovem. Então, o Exército vai fazer uma análise de cada um dos jovens, entender quais são os talentos daquele jovem para definir em qual unidade o jovem vai servir. Então, as pessoas, cada um é direcionado para onde ele tem o maior potencial de se desenvolver. E o que a gente vê lá é o seguinte, né? Eles saem e muitos acabam optando por passar até mais tempo no exército. Eles são expostos a experiências de liderar times muito cedo, eles aprendem uma profissão, eles têm contato com um ambiente de altíssima tecnologia, todo mundo sabe o quanto de conhecimento e de tecnologia existe como parte do exército israelense. Eles saem de lá absolutamente bem informados, profissionalmente para a vida. Então, um jovem saindo com 23, 24 anos tem uma experiência incrível. E a gente vê que aqui no Brasil, né, o jovem muitas vezes está lá sofrendo para conseguir pagar a faculdade, sofrendo para conseguir o primeiro emprego, não tem oportunidade muitas vezes, né? Tem vontade, mas não tem oportunidade. E lá todo mundo tem que ter a oportunidade, assim, querendo ou não, eles são obrigados, eles são jogados, e isso molda o caráter, a experiência de todos eles. Não tem nenhum jovem que é deixado para trás, né? Então, se a gente pensar num jovem de comunidade que às vezes vai para o crime porque não tem opções, né? Lá isso não vai acontecer. O jovem vai ter opção. Então, essa questão de como Israel cuida do jovem pelo caminho do serviço militar, para mim foi muito marcante. E acho que isso é uma coisa assim que eu até tenho falado, né? Que cada um de nós pense, bom, então o que eu posso fazer por um jovem? Será que eu posso apoiar financeiramente alguma instituição? Será que eu posso ser mentor, mentora de um jovem? Será que eu posso dar emprego para um jovem? Porque isso faz a diferença para o país. Então, ele constrói um país melhor. Essa para mim, é uma primeira grande lição. Eu destacaria também essa cultura do empreendedorismo, né? Eu falei um pouco que é quase que uma necessidade de sobrevivência que eles têm de empreender, de inovar, mas eu diria também que eles são muito mais abertos ao risco, né, e arriscar e tentar coisas inovadoras e novas. Aqui no Brasil, às vezes a gente vê uma cultura de empreendedorismo que é uma alternativa à CLT, né? Então é uma coisa que acaba sendo autolimitada. E lá não, né? Então, pensando, o meu mercado é muito pequeno, eu tenho que expandir, eu tenho que estar preparado para escalar para outros países e tudo mais. Então, essa cultura sabe, de arriscar, de pensar grande, é muito presente também. E um terceiro ponto que eu diria também é a questão eu estou até já falando um pouco assim né, de como é que a gente adapta isso para o Brasil, né? Da cultura, né? A cultura israelense, que eles são muito diretos, muito objetivos, muito transparentes. Isso também é muito presente lá. E o desenvolvimento humano.
a gente vê que educação é muito importante. Tanto tem até um número aqui, 20% dos ganhadores de prêmio Nobel, toda a história do prêmio Nobel, são os judeus, ao passo que os judeus representam 0,2% da população mundial. Então, isso mostra, né, como a educação e desenvolvimento humano é importante para esse povo. Então, também aí é uma lição, uma coisa que chama a atenção, né? Então, cuidado do jovem, a cultura de empreendedorismo e essa questão do desenvolvimento humano e da educação, eu acho que são 3 pontos aí que ficaram como lições fortes e marcantes do que eu vi quando eu estava por lá. Poxa, e faz a gente pensar mesmo, né, como eles atuam, e você que voltou, vamos dizer, com toda essa bagagem, né, até puxando um gancho, o que a gente podia fazer aqui, né, no Brasil, para a gente poder desenvolver essa cultura de startup e inovação. Até a gente mostrou um slide, mostra, né, que Israel é um país muito menor do que o Brasil e possui uma quantidade de unicórnios muito maior. Então, o que a gente precisaria, vamos dizer assim, fazer, né? Sugestões, é claro, né? Para desenvolver essa cultura de inovação e de startups aqui no Brasil. Então, eu falei um pouco aí dessa questão da postura do empreendedor, né? Acho que a gente ter uma postura de empreendedorismo de risco, aceitar melhor o risco, é um ponto-chave, né? O empreendedorismo não é só, deixa eu ir lá abrir alguma coisa com segurança, porque é minha alternativa CLT, né? Então, essa questão do empreendedorismo inovador, ela é um ponto importante. A outra coisa é a organização do ecossistema. Então, quando a gente pensa, né, startups, os hubs de inovação, incubadoras, investidores, é importante que a sociedade se organize, né, unindo todos esses membros do ecossistema. A gente tem aqui, por exemplo, eu moro em Jundiaí, né? Aqui em Jundiaí, a sociedade, então, foi uma iniciativa de algumas pessoas que se uniram para criar uma comunidade chamada Grape Valley, que tem exatamente esse objetivo, de organizar o ecossistema, fechar essas pontas, colocar as pessoas em contato, porque a gente sabe que se a gente depender de governo, tem algumas cidades que têm uma prefeitura mais atuante nesse sentido, ou um governo de estado mais atuante, e se é atuante, ótimo, né, que seja parte aí dessas comunidades que organizam o ecossistema, mas isso é uma coisa que, como cidadãos interessados no tema, startup, inovação, enfim, a gente pode tentar, então, se unir com outras pessoas com o mesmo interesse e aí tentar fechar, sabe? Unir pessoas que fazem parte desse ecossistema, um ajudando o outro. A gente vive uma era que a colaboração é tão importante e a gente, então, se unindo forças, um apoiando o outro. Então, tem um investidor, apresenta aqui a startup, tem a empresa que tem sistemas, programas de inovação aberta, bom, então vamos levar lá. Então, a gente conseguindo unir esses diferentes stakeholders que participam do ecossistema de inovação, é uma forma também de a gente fomentar a cultura da inovação e o desenvolvimento de novas startups dentro, né, de cada uma das regiões onde a gente vive, e isso é muito importante, que a gente não dependa só de governo, que a gente também possa se organizar e apoiar uns aos outros, criando esse tipo de comunidade que vai incentivar o empreendedorismo e a inovação.
Inclusive, vamos aproveitar aqui para fazer, né, uma propaganda. Esse é um dos intuitos desse bate-papo, né, desse canal aqui, trazer um pouco mais a realidade, né, não só no ramo teórico, mas pessoas que foram lá, tiveram a experiência, que estão ali no dia a dia e poder compartilhar um pouco com todo mundo o dia a dia mesmo, né, as experiências de trabalho. E, Débora, a gente poderia ficar aqui falando um tempão, mas muito obrigado, né, por essa troca de experiências, por você contar um pouco para a gente como é que foi a sua viagem até Israel. Queria deixar aí o meu agradecimento e deixar um espaço para você fazer umas considerações finais. Como é que as pessoas te acham, né? Tem alguma rede social, alguma coisa do tipo para bater um papo contigo? Então, muito obrigado por ter aceitado esse bate-papo aqui. Obrigada, Felipe. Foi muito bom, muito legal ter sido convidada. Eu voltei encantada com Israel, com a história, e uma das coisas que eu aprendi lá em Israel é um conceito chamado Tikkun Olam, que é o conceito de construir um mundo melhor. Então, e também eles têm muito presente a cultura da retribuição. Então, de a gente retribuir. Então, se eu pude estar lá, eu fico muito feliz de poder compartilhar, contar e dividir essa experiência com as pessoas. Então, eu realmente fico bastante contente de poder participar. Obrigada mesmo pelo convite. Eu deixo o meu contato no LinkedIn, então, se alguém quiser falar comigo, fica aí o link. Vai ser um prazer trocar uma ideia sobre startups, inovação, Israel, enfim, sempre um prazer poder participar e aprender e dividir. Muito obrigada, Felipe. Obrigado, Débora. Vou deixar aqui no comentário do vídeo o seu LinkedIn e algumas outras recomendações aí que você comentou, né, durante a sua fala. Muito obrigado. Obrigado aí pelo seu tempo. Obrigada. Tchau, tchau.